Vai, Pra onde? começar, bora. Bora começar. Produção, por favor. É isso, produção. Ele não amassa meu sanduíche, não. Naturale. Nosso aí patrocinador Naturale. Melhor sanduíche de Fortaleza. Deu fome? Coma Naturale. Não vá comer fritura, me causando desgosto e agonia. Beleza? Coma naturale. Tem de atum, frango com requeijão, peito de peru, frango com milho. Não importa o Esse aqui é de sabor. requeijão. Esse aqui já é meu, viu? Esse é de milho. Não, é de requeijão também. Esse aqui já é meu. Vou até guardar aqui logo pra ninguém pegar. Vou devolver para a produção o Qual o meu que a teu? gente come depois. O meu é meu, o seu é seu. Fica aí na sua. Porque agora nós estamos começando mais um Papo Fit, o seu, o meu, o nosso podcast de saúde, alimentação, exercício, treino. Meu nome é Thaís Torquato, sou nutricionista e aqui na minha frente, Rodrigo Leite. personal trainer. Personal trainer, Rodrigo Leite. Eu não vou mais chamar ele de a grande fera, porque eu fico puxando o saco dele, ele não puxa o meu de volta, eu acho isso errado. Até A besta porque fera, a nossa besta instalada, aí só quatro. Mais livre do que nunca. E hoje nós vamos falar com o nosso público do coração, né, Rodrigo? Eu posso dizer que é o nosso público do Com coração? certeza. Eu acho que é mesmo. Que são as mulheres 40 mais. Oh, Por que, Rodrigo? Sobre o que a gente vai falar? vamos falar de empoderadas na menopausa, entendendo a mudança e celebrando a vida, entendendo o ciclo, né, da menopausa, o pré e o pós. Pode-se dizer assim. Pra gente começar de uma maneira bem explicativa, tu pode abrir a imagem que eu separei, por favor? Na hora. Peraí. Eu elaborei essa imagem para a gente entender um pouquinho do que acontece conosco, com nós mulheres, quando nós entramos na menopausa. Na verdade, Rodriguinho, existe o climatério e a Sim. menopausa. O climatério é esse período de transição que leva à menopausa. E a menopausa é a parada da menstruação com a diminuição progressiva da produção hormonal feminina, certo? E por que é importante para a alimentação e para o exercício físico a gente falar sobre esse estado de vida da mulher? Porque olha aqui o que acontece conosco. A gente só... Tudo que foi ruim botaram pra gente. Esses homens aí não passam por essa situação. Até passa, mas de uma maneira mais sutil. Aqui de ladinho, mais próximo do Rodrigo, a gente tem a taxa de metabolismo em percentual. Então a gente vê que quando nós somos bebês, crianças, a gente tem um metabolismo muito alto e que vai tendo uma queda desse metabolismo até a gente atingir a maturidade sexual, certo? Que isso aí para a mulher se dá depois de 5 a 6 anos após a primeira menstruação. Que aí nós estamos pensando numa mulher, numa adolescente, jovem adulta. Aí, nesse período de 20 a 60 anos, estamos com uma produção estável hormonal e com um metabolismo que se mantém ali mais ou menos o mesmo, a depender do seu estilo de O vida. corpo encontra mais um equilíbrio, né? Exatamente. E aí, a partir dos 40 anos, algumas mulheres podem começar a experienciar o climatério. Sim. Alterações de humor, insônia, aqueles E calorões. aquela onda de calor, Thaís? O que é aquilo? A mulher tudo reclama. É alteração hormonal mesmo. Aí É, é, gera uma onda de calor forte. é uma onda de calor que a mulher fica. É porque eu ainda não passei. Sim. E para cada mulher pode vir numa intensidade diferente com uma sensação diferente. Mas é realmente como se você tivesse, que eu escutei de alguns pacientes, é como se você tivesse feito o cardio muito pesado. Sim. E você tá muito acelerado e você sente o corpo quente. Sim. E elas se colocam na frente do ventilador, do ar-condicionado e parece que nada dá jeito. E tem muita mulher que reclama de suor durante a noite. Isso. Que geralmente durante a noite a temperatura é mais amena, né? Mas até dormindo elas reclamam, dizendo que tá suando bastante dormindo. É porque
justamente por causa da alteração hormonal, vem com ela todos esses sintomas Sim. e até mesmo a mudança de humor. A gente pode até fazer um comparativo com a mulher na TPM, por Sim. exemplo. A mulher na TPM, ela não fica mais mal-humorada, ela não fica com mais calor, ela não fica mais sensível. Na sua casa isso Não, não não, acontece, né? A patroa é imagina, tranquila. imagina. Mas é como se tudo fosse intensificado. É uma TPM que dura alguns anos e é intensificado. E aí, assim, a gente fala muito aqui sobre como a nossa saúde são várias peças que se montam, né, no nosso Sim. quebra-cabeça. E é claro que hoje em dia existem óleos essenciais, aromaterapia que ajudam, tem várias outras coisas que podem ser feitas para ajudar a gente a lidar com esses sintomas. Mas a atividade física e a alimentação continuam sendo a base. Se quiser até tirar, acho que eu já consegui me explicar bem. É só fechar aqui. E aí, Rodriguinho, eu queria saber, assim, qual existe uma atividade física diferenciada para a mulher que está passando por esse período? Assim, quando ela entra no estado de menopausa, né, já tem aquela redução de massa muscular, já vai vindo assim desde os 40, 30 anos, já vai tendo, dependendo do estilo de vida da pessoa, se a pessoa for sedentária aqui, aí que ela vai ter uma redução bem significativa, mas se ela tiver uma vida mais ativa para os treinamentos, ela consegue retardar mais essa perda de massa muscular e tem o ganho de peso, né? Porque até a composição corporal dela muda. Ela começa a ganhar mais peso na parte abdominal e pélvica, né? Então, você percebe que muitas mulheres que são sedentárias e não têm um acompanhamento devido, são aquelas mulheres mais do lar, ou então não estão ligadas tanto à saúde, elas acumulam muita gordura naquela região. Uhum. E acaba que a composição dela, ela perde massa muscular, braço, vai começando a flacidez. Perna, você já percebe que vai tendo uma diminuição de massa muscular também. E a composição corporal na parte do abdômen e pelve vai aumentando, Uhum. Na né? verdade, esse processo assim de perda de massa magra e aumento de gordura é um processo que é comum a ambos os sexos, né? Assim, com Exato. a idade, a, E na o mulher fica tempo, mais notável, né? o tempo ele não é favorável para a gente, nem para homens nem mulheres. Mas é interessante a gente pensar que se a gente tem uma boa alimentação, um bom faz o treino regularmente, a gente consegue se preparar para essa fase da vida de melhor forma. Além dessa perda de massa magra, a gente também tem um início de diminuição de funcionamentos mesmo. Então, o Exatamente. colágeno, ele tem a sua produção lentificada. Aí, a flacidez pela ausência do músculo e a flacidez pela ausência do colágeno. Exatamente. Isso aí são partes que fazem muito diferença no nosso corpo. A massa muscular, quando você perde, você muda muito a estética, você perde o seu vigor, você perde, né, aquele ímpeto de força, né? E a mulher, ela precisa retardar essa perda de massa muscular. E com isso a alimentação e o exercício físico. Ela não vai conseguir em remédio, ela não vai conseguir em trabalhos de esportes. Ela precisa da musculação, fazer o quê? Trabalho de força, né? Pensar no trabalho de força. Idoso tem que fazer força. Força recomendada, né? Não, eu vou trabalhar aqui com hipertrofia e tal. Não, foca em força. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a gente pensa também em menopausa, a gente lembra muito de osteoporose, Exato, sei lá, dores articulares. exato. De que forma, Artrite, né? artrite, exatamente, artrose, de que forma o exercício físico, a atividade não, que a gente já aprendeu, o Exercício. exercício físico pode combater talvez a velocidade desse agravamento, né? Pronto, boa pergunta. Com a massa muscular, você consegue
aliviar as dores nas suas articulações, né? Gerando, é como se fosse um colchão ali, um anti-impacto para as suas articulações e para os seus ossos. O músculo é como se fosse um iceberg, ele protege aquela região. Então a probabilidade de você sentir dor é bem menor, de você ter alguma lesão, né, em ligamento, né? Caso você, o que é que acontece muito? As mulheres perdem muita massa muscular e começam a ter problemas de, de articulações, de contato de osso com osso, né, de ligamento, começa a utilizar. Então, o músculo ele é um papel essencial. Ele faz a proteção, né, articular, óssea e ligamento. Uhum. Então, o músculo, ele é vida. Você perder músculo é como se eu estou perdendo anos de vida. Então, retarde essa perca de massa muscular. O quanto você puder segurar sua massa muscular é o que importa. E olhando os excessos, né? Tem coisas que podem afetar. Por exemplo. Se você faz algum tipo de esporte, sei lá, eu faço luta lá e tenho muito impacto. Uhum. Né? Eu faço jump, eu tenho muito impacto. Você faz corrida e não tem um acompanhamento de musculação, a probabilidade de você ter uma lesão é muito grande. Agora, se você colocar musculação aliado a esses esportes, você vai viver tranquilamente. Né? Casos só se você tiver doenças genéticas, né? Uhum. Doenças genéticas. Então aí você vai tratar, mas nada que vai lhe atrapalhar nem deixar de fazer No que se alguma coisa. refere à nutrição, para que a gente continuar dentro desse assunto da osteoporose, da artrose, enfim, é muito importante que a alimentação da mulher, na menopausa principalmente, tenha quantidades adequadas de cálcio, vitamina D, de magnésio, de vitamina C para a produção de colágeno, mas também proteínas magras para ajudar a manter essa massa magra que a gente está querendo segurar. Então, às vezes a gente vem, né, Como é importante, né, a nutricionista no papel de um idoso. Nossa, demais, porque às vezes a gente vem anos. Sabe? Eu imaginei 20 20 anos. anos na mesma rotina, talvez comendo os mesmos alimentos. Total. E quando a gente pensa em variação alimentar, a gente também está pensando em variedade de vitaminas, Sim. porque nenhum alimento é igual de nutrientes ao outro. Existem equivalentes, mas nenhum é igual. Então, assim, para a osteoporose, realmente, para as mulheres que têm esse risco aumentado, justamente por causa da perda da densidade óssea, né, que a menopausa traz, é muito importante. Cálcio, magnésio, vitamina D. É interessante a gente falar também, é uma parte da nutrição, Rodrigo, que me encanta. Ela me encanta. Já vou falar de disruptor endócrino, possivelmente. Já ouvi falar, mas nunca pesquisei a fundo. Assim, disruptores endócrinos são substâncias que têm a sua estrutura química muito parecida com estrutura química de enzimas ou de hormônios. E, por exemplo, o alumínio, ele é um disruptor endócrino. Ele dificulta alguns processos do nosso corpo quando em excesso, Sim. porque ele confunde o nosso corpo. Só que a mesma lógica pode ser aplicada para o bom, para o benefício. Então, a gente tem algumas substâncias, alguns ácidos, que eles imitam, eles fazem uma mímica, eles mimetizam o papel dos hormônios estrógenos, por exemplo, que no caso são as lignanas, são as isoflavonas, que são nutrientes encontrados no gergelim, em alimentos adquiridos, como é que fala? Sim. Absorvidos. Não, alimentos vindos da soja, Sim. tipo o tofu, né, que é o queijo da soja. Entendi. Então, a gente tem esses tipos de substância que para a mulher que está perdendo os hormônios, está diminuindo a produção dos hormônios natural, ela pode conseguir diminuir esses sintomas
por meio da alimentação. Sim. Eu acho isso encantador na minha profissão. E é muito legal de saber a importância da minha profissão para esse público, né? É essencial, é como se fosse alimentação. O Eu tenho remédio. uma aluna, eu vou falar o nome dela, que é a Dona Elismar, ela assiste a gente. Ela tá dizendo, você tá famoso, né? Eu tô não, Dona Elismar, tô famoso não, só para Dona Irismar? Elismar. Dona Irismar, um beijo. Hoje é Nem lhe aniversário. conheço, mas já lhe amo. Aí ela gosta muito de doce. E ela sente às vezes muitas dores nos braços. Mas, exatamente, o açúcar faz muito mal para ela. Ela tem lipedema, ela já fica inflamada por besteira, qualquer coisa. E o açúcar traz muitos malefícios a ela. Eu lancei o desafio, como a gente falou num episódio aí. Coloque metas alcançáveis. Dona Ismar, nós vamos começar com um dia. A senhora vai passar um dia sem comer açúcar. Ela, tá bom. Um dia. Aí alcançamos. Aí depois, Dona Ismar, já que a senhora consegue um dia, a senhora consegue mais. Aí a gente foi 2 dias. Aí ela conseguiu mais um dia. Quando a gente completou uma semana, aí agora a gente vai para 7 dias. Agora a senhora vai ficar de domingo a domingo. E deu certo. E as dores Diminuíram. diminuíram bastante. Aí você, sem açúcar, praticando exercício físico, né? Então, ela tá mantendo a massa muscular dela e desinflamando. Então, a questão que a gente vai entrar já já nesse ponto, a saúde mental dela até melhorou. Porque ela ficava preocupada se o exercício, ela achava que o exercício físico fazia mal a ela. Uhum. A dona Ismar, não, pelo amor de Deus, não é o exercício. É a sua alimentação. Porque a gente passa por esse processo de mudança de humor que é hormonal. Sim. É hormonal, não tem. É triste dizer isso, mas não tem muito o que fazer. Na verdade, tem, né? A gente Sim. sabe que tem. Colêmica sucesso, Rodrigo. Por exemplo, alimentos ricos em triptofano. Triptofano, ele é um aminoácido precursor da serotonina. A gente já falou nele quando a gente falou no episódio de saúde mental, se eu não me engano. E aí, nesse momento que a mulher está passando por essas mudanças de humor, aí é que o exercício físico vai se fazer mais importante, porque a gente também já falou aqui que o exercício físico ajuda na liberação de dopamina, Sim, sim. ajuda na liberação de serotonina. E com relação à alimentação, a gente tem que promover um ambiente positivo para a produção da serotonina. E no caso, o triptofano ajuda muito. Sim. Onde é que a gente encontra triptofano? A gente encontra na banana, a gente encontra no kiwi, a gente encontra em amêndoas, né, castanhas no geral. Inclusive, amêndoas e castanhas são excelentes fontes de gorduras boas para a mulher na menopausa. Maravilha. 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 Tem mais alguma pergunta aí, Rodrigo? A gente vem em seguida. Eu quero falar sobre o exercício de que o idoso tem. Fazer força, trabalhar força. Você, personal, você, idoso, faça exercícios de força, tá? Você precisa ter força, você precisa trabalhar força. E também não esquecer de fazer cardio. O cardio vai melhorar a saúde cardiovascular. Você tem um coraçãozinho aí, você tem veias, você tem sangue. Então, você tem todo um sistema que o sangue, quando ele chega na ponta do nosso pé, ele precisa voltar. Uhum. E se chama sistema Circulação. retorno venoso. Uhum. Né? Então, quando você tem uma massa muscular na sua perna boa, o retorno venoso vai ser bom. Porque a massa muscular vai conseguir jogar esse retorno bacana. Agora, quando você não tem massa muscular, só tem gordura, o osso ali já prejudicado, a circulação fraca, que gera varizes e tudo, você vai ter uma circulação sanguínea muito ruim. Então, o cardio até nisso vai melhorar para você. Então, é muito mais do que até estética, é saúde. A gente sabe que o principal é saúde. E a força vai fortalecer os músculos e os ossos. Rodrigo, eu tenho uma pergunta que eu acredito que seja a pergunta principal, pelo menos a que eu mais recebo no consultório. Yes. Que as meninas me falam assim, ai mulher, eu tô tão
cansada, eu passo o dia cansada, eu não tenho ânimo, eu não tenho força. É de senso comum das mulheres que estão passando, Sim, estão iniciando o climatério, a menopausa, e normalmente elas sempre me procuram, buscando, às vezes, até substitutos, não, como é, tipo suplementação, algum sim. manipulado, alguma coisa para ajudar a ter um gás maior. E isso impacta também até no. Isso vai impactar também até na sexualidade da mulher, A porque libido, a né? libido ela tende a diminuir. Sim. Então, normalmente, que assim, dicas que eu posso dar para mulheres que estão passando por isso, mas sempre perguntem para o médico de vocês se vocês têm alguma outra doença associada, certo? Mas tem o SENE, o SENE não, desculpa. Tem o Long Jack, que é uma. Ele é bem conhecido no mundo dos fisiculturistas, que ajuda a aumentar a testosterona do homem, mas a gente Sim, sabe hoje em dia que também pode ser usado com mulheres, sim. certo? Em menor dose. Tem a Tribulus terrestres, que é uma erva que ajuda também a aumentar um pouco mais essa força de vontade, É um digamos estimulante, assim. né? São estimulantes. Então, procure um nutricionista, veja com seu médico Não se faça coisa você da sua cabeça. não bote no Google e pesquise quais É. são Pai Google. e tome qualquer coisa. É importante você ter esse Cada, acompanhamento profissional. cada caso é um caso, né? As pessoas geralmente, o Google, ele pega um público bem genérico É. e faz ali um geralzão, bem Mas bolado. Aí você pega, copia, aí quer fazer, aplicar em você. Você tem resultado zero, pode prejudicar a sua saúde. é. Mas assim, qual dica tu daria enquanto profissional para essas mulheres que não fazem exercício físico, Exercício físico. não fazem exercício físico por essa falta de ânimo mesmo? O que é que tu acha que seria, que poderia ajudar? Assim, o sedentarismo, ele nos leva realmente a ficar desanimado, autoestima baixa, a mulher não quer mais se cuidar. Então, você sair do ponto do sedentarismo é o primeiro passo. Procurar fazer algo. Se você gosta de dança, se você gosta de natação, se você gosta de um yoga, procure fazer esse tipo de coisa, né? Procure algo que lhe satisfaça, algo que te leva a liberar endorfina, né? O outro passo é você, pronto, deu o primeiro passo. Segundo passo, procure se alimentar melhor, né? Se alimente melhor. Às vezes são faltas de vitaminas e minerais que tá faltando no seu corpo e você não consegue ter ânimo, mas é por falta de vitamina. Às vezes, né? E outra coisa, o terceiro passo, faça musculação. Hoje em dia, 2025. 2024. É que eu já tô falando 25 porque Já já tá na frente, já né? tô lá na frente. 2024/25 não existe nenhum ser humano ficar sem fazer musculação. É A uma musculação é a longevidade. é longevidade, não é inegociável. Eu acho que uma outra questão, um outro tópico que é importante a gente conversar aqui, as senhoras, quando chegam no meu consultório, falam muito isso, é assim, ai, Thaís, mas há 10 anos atrás, quando eu fazia assim, assado, cozido, frito, eu tinha resultado. Hoje em dia eu não tenho mais. Sendo que vocês lembram daquele gráfico que a gente mostrou no O tempo início? passou. Amigo, há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, seu corpo era outro. O teu metabolismo era outro. Hoje você tem provavelmente uma outra rotina, mas principalmente um outro metabolismo. E assim, o nosso corpo, a rotina que a gente vive, o mundo capitalista que a gente vive, nos faz acreditar que o nosso corpo é uma máquina. Mas nós não somos. Nós até tentamos ser. Quando eu brinco que o Rodriguinho é uma máquina, o Rodriguinho, Mas não brinca, não, é verdade. Outra. a gente tenta, todos os dias nós tentamos ser uma máquina, mas assim, sabendo que o metabolismo não é o mesmo. E aí, eu sei que parece que a gente está só falando as mesmas coisas aqui, né? Mas não, é porque realmente a musculação, o trabalho de força, ele vai te ajudar nisso. Tem diversos artigos, cada vez mais
conteúdo Hoje em dia robusto tem muito conteúdo, muitos dizendo, estudos. associando a quantidade de músculo à quantidade de anos vividos. Total. Então, se eu tenho um corpo que ele é muito mais músculo do que gordura, eu tenho um corpo que é mais saudável. Mas para eu conseguir fazer isso, fazer esse corpo, eu preciso tentar fazer por onde? Ou seja, eu tenho que ter uma dieta anti-inflamatória, eu tenho que ter Exatamente. uma alimentação rica em proteínas, rica em minerais, rica em vitaminas. E eu também preciso fazer a tal da musculação que a gente está aqui sempre falando. Sim. Maravilha. Gostou? Tá sabendo de tudo. Então, assim, gente, procure um profissional de educação física, procure um nutricionista, procure um médico, cuide da sua saúde, coloque em primeiro lugar. Você aí 60 mais, faça isso o quanto antes. Não que os restantes não tenham que fazer, mas quanto maior seja a sua idade, mais avançada, maior a prioridade tem que ser de cuidar da sua saúde. Porque isso aí pode lhe dar anos a mais de vida, né? E você pode cuidar dos seus filhos melhor, dos seus netos. Você pode passar mais tempo de família, né? Cuidar dos seus netos com qualidade, né? Você pode fazer, viajar, fazer o que for, porque muitas vezes os idosos não têm mobilidade, não têm força, fica muito limitado. Então chega nessa idade, a gente tem que aproveitar a vida. Chegou nessa idade, é o momento da gente desfrutar o que a gente construiu na vida, a família, né, o nosso patrimônio, viajar. Então é E, uma qualidade de e vida. assim, ninguém jamais se arrependeu de ter começado. Ninguém. E quanto antes você começar, mais cedo você vai acreditar que, caramba, eu deveria ter começado antes. Exato. Quanto antes, melhor. E essa história de deixar para começar a dieta na segunda-feira, meu povo, Não tem dia, não né? existe, não tem dia, não tem hora. Mas tem lugar para começar a fazer a diferença. E se você, Eu tenho. calma, se você, telespectador do Papo Fit, está aqui nos ouvindo e quer começar e quer mudar, e quer fazer de 2025 um novo ano, com novas metas, com mais músculo, menos gordura, nossos ouvintes têm desconto nos nossos serviços. Eu, enquanto nutricionista, e Rodrigo, Total. enquanto personal trainer. Procurem. Eu tenho uma aluna, Conta. ela tem 70, 69 anos. Se tu vê a mulher, ninguém diz a idade que ela tem. Eu acho só eu sei a idade dela, que ela não conta pra ninguém. Eu é que tenho que saber, né? Mas ela tem pouquíssima gordura. Ela é slim, ela é magra, mas ela tem músculo, ela tem vigor, ela tem saúde, ela tem disposição, ela vai para academia quase todo dia, né? Ela aproveita os filhos, aproveita os netos. É uma pessoa bem decidida, bem autoestima elevada, sabe? É uma pessoa que tem 70 anos, da forma que ela tá, é meta de vida. Eu vejo assim, meu Deus, eu chegar com 70 anos desse jeito aqui, eu tô feliz demais, eu tô bem. Então eu coloco ela muito como espelho, assim, poxa, essa daqui, velho, é objetivo. Ela faz academia, se alimenta bem, aproveita todos os netos, eu vejo que ela aproveita bastante, não fica doente assim com facilidade, e ela tem 70 anos. E quando vai ver, é uma pessoa que começou cedo. Gosta de se cuidar, vai no salão, vai não sei o quê, então Ela é a prioridade já dela. dirige, vai para todo canto, ela é a prioridade dela, vai na beira-mar. Rapaz, só você ver. Então, o desafio dessa semana vai ser começar. Vai ser Primeiro passo. dar o primeiro passo. Se você já deu o primeiro passo, o desafio dessa semana é você encontrar alguém da sua família, alguém que está passando por esse clima, por esse período do climatério, da menopausa, Sim. algum idoso ou alguma mulher jovem de 40 e poucos anos, e chamar ela para começar. Olha, quanto antes de começar, melhor. E se você quer começar bem, fale quanto a isso. Se quiser começar muito bem, fale com o Rodriguinho. E se quiser começar melhor ainda, fale com nós dois. Fechar um pacote show aí. E não esqueça de deixar comentário, de ativar sininho, de enviar isso aqui para os seus amigos, de curtir, porque esse foi o nosso Papo Fit. Papo Fit.